Pai eterno, obrigado mais uma vez pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos aqui, Senhor, para abrirmos a Tua Palavra, para que o poder da Tua Palavra, Senhor, que está escrito na Tua Palavra, seja colocado em cada coração. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos o perdão das nossas faltas. Eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bem-vindos a este momento de partilha da Palavra de Deus com cada um de vós. E vamos usar o texto de Efésios, capítulo 1, verso 13, como base para esta meditação. Efésios, capítulo 1, verso 13. E diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, verso 13. 3 jovens procuraram o seu pastor, porque não compreendiam um texto bíblico. E o texto bíblico era de Efésios 5,18, que diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E estes 3 jovens não compreenderam a palavra. E foram ter com o pastor e perguntaram: pastor, como é que é possível encher-nos do Espírito? O pastor pegou numa peneira e disse-lhes: vocês vão até ao rio e encham a peneira com água. E quando conseguirem enchê-la com água, aí vocês terão a vossa resposta. Os jovens, uma peneira, ela tem os buracos, é uma renda, não é? Uma rede, aliás, que tem os buraquinhos. Eles duvidaram, mas foram até ao rio. E quando chegaram ao rio, claro, puseram a peneira dentro da água e quando tiravam a peneira esvaziava a água, portanto, não conseguiam manter com que a peneira ficasse cheia de água. E os 3 começaram a desanimar e começaram a trocar palavras, a discutir, e dizer: não vale a pena, certamente o pastor está tolo, porque isso não é verdade, é impossível com a peneira manter a água, fazê-la encher. E foram-se embora 2. Apenas um ficou lá a tentar a pôr a peneira na água, a puxar a peneira, a tirar, para ver se enchia de água. Algum tempo mais tarde, nesse dia, o pastor foi até ao rio. E quando chegou ao rio, ele encontrou apenas um, aquele que lá estava, aquele que não desistiu. E o pastor chegou junto dele e perguntou-lhe: então, já conseguiste encher a peneira com água? E o jovem disse: olha, pastor, eu já dei voltas à minha cabeça, já tentei várias coisas e eu não consigo. Isto é impossível. O pastor pediu-nos o impossível. E o pastor disse: bom, tu só vais conseguir encher a peneira se mergulhares a peneira e a não tirares do rio. E o jovem pensou: é verdade, ele mergulhou a peneira, mas não a tirava, como ele sempre fazia. Ele não tirava. Ele não tirou a peneira. E o pastor disse: estás a ver? Como a peneira está cheia de água. Só mergulhando, só colocando no fundo da água, dentro de água, é que ela fica repleta de água. Prezado amigo e prezado irmão, é precisamente o que nós, como povo de Deus, devemos fazer. Para viver debaixo do Espírito Santo, para que a nossa vida seja uma vida ímpar, uma vida que não é mais igual àquela que nós tínhamos no passado. É preciso mergulhar a nossa vida dentro do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo entre na nossa vida e transforme todos os membros, toda a nossa ideia, todos os nossos órgãos, tudo o que existe em nós.
Só quando estivermos dentro, quando deixarmos que o Espírito Santo complete totalmente, através do seu poder, a nossa vida, formos cheios do Espírito Santo, aí somos selados e receberemos certamente a chuva serôdia e viveremos debaixo do poder de Deus e podemos ver também a nossa vida cheia do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 7, verso 2 e o verso 3. A palavra de Deus diz o seguinte: E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Apocalipse capítulo 7, verso 2 e o verso 3. Este texto revela 3 fatos muito importantes. Importantes sobre, principalmente, o selo de Deus. Primeiro, Deus vai adiar o seu julgamento final até que o processo de selamento esteja completo. Segundo, serão selados os servos de Deus que foram totalmente leais e fiéis a Deus. Terceiro, o selo de Deus é colocado na testa, um símbolo de mente, um símbolo de compreensão e de ação. A irmã White diz, através dos sinais dos tempos, no primeiro dia de novembro de 1899, ela diz o seguinte: chegou o tempo quando todos que têm interesse na sua salvação deveriam inquirir com seriedade e solenidade o que é o selo de Deus. Há pouco mais de um século atrás, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia sentiram que a compreensão do selo de Deus era uma questão de vida e morte. Eles perceberam que somente aqueles que receberam o selo de Deus vivo passarão com sucesso pelo tempo de angústia e pelas 7 últimas pragas. Para os pioneiros adventistas, compreender este assunto foi uma prioridade porque dizia respeito à preparação para a iminente volta de Jesus. Nos nossos dias, a compreensão deste assunto também deveria fazer uma prioridade para cada um de nós ou em cada um de nós. Qual é o selo que o anjo colocará na testa? Esta operação que os anjos de Deus realizam consiste na impressão dos princípios da lei divina na vida dos fiéis, que estão a ser preparados para esse momento. Inclusive, aqueles que também aceitam e guardam o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado, e respeitam e guardam o dia de sábado. Então, o selamento é um processo espiritual, invisível aos olhos humanos, que está a acontecer e que terminará no fim do tempo da graça. E quando é que este selamento vai ocorrer? Qual é a duração desse processo? Também nos primeiros escritos, página 58, a irmã White diz o seguinte: o tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os 4 anjos estão a conter os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Na página 38, ela diz também: na sua misericórdia, Deus encomendou aos 4 anjos para segurar os ventos da contenda, para que o seu povo possa ter tempo de fazer esta preparação, a fim de receber o selo nas suas testas. Precisamos muito refletir plenamente o caráter de Jesus na nossa vida. Precisamos muito de conhecer o que é o selo de Deus, nos relacionarmos com esse selo e prepararmos-nos para receber o selo de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 73, a irmã White diz o seguinte:
uma grande obra deveria ser realizada para preparar um povo para ser selado com o selo do Deus vivo. Assim, uma das qualidades encontradas entre os primeiros escritos de Irmão White é que cada um de nós deveria refletir plenamente a imagem de Jesus Cristo. Primeiro escrito, página 7. Refletir plenamente a imagem de Jesus Cristo. Prezado irmão, o que é que significa realmente refletir a imagem de Jesus Cristo? Significa muito e simplesmente dizer e fazer. Será uma vitória sobre o orgulho, sobre o egoísmo, sobre o amor ao mundo, sobre cada palavra e cada ação errada. É isso que os cristãos são chamados, a refletir plenamente a imagem de Jesus na sua vida. Precisamos de estudar mais com empenho o caráter do Salvador. Precisamos conhecer mais e melhor a vida de Jesus. Precisamos de conhecer como Jesus falava, como Jesus agia, como Jesus se comportava. E nós deveríamos imitar Jesus já nesta vida. Se assim o fizermos, o resultado será poderoso no nosso caráter. O resultado será poderoso na transformação da nossa vida. Teremos uma vida mais santa, mais pura, mais próspera no caráter. E uma vida mas muito mais direcionada para Cristo. Precisamos de vencer o mundo, vencer o pecado e vencer o diabo. A irmã White, no livro Testemunhos para Ministros, página 445, ela diz: os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão agraciados, serão aqueles que irão receber o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, não terão o selo do Deus vivo. Os que planeiam o pecado e o praticam serão ignorados. Somente os que, em sua atitude, diante de Deus, demonstram arrependimento e confessam os seus pecados, esses serão reconhecidos e marcados como dignos da proteção de Deus. Prezado amigo e prezado irmão, talvez neste momento esteja a pensar: eu gostaria tanto de receber o selo de Deus. Eu gostaria tanto que o Espírito Santo fizesse em mim a obra da transformação. Mas, prezado amigo, prezado irmão, não rejeite o convite que o Senhor Jesus nos faz através do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo para chegar à sua vida e que entre na sua vida, no seu lar, no seu trabalho, em tudo o que você é e tem. E deixe que o Espírito Santo transforme a sua vida, mas com a sua colaboração, com a sua aprovação, porque terá que ser cada um de nós a confessar os nossos pecados, a abandonar os nossos pecados e a aceitar a palavra de Deus viva na nossa vida. Aprendamos mais sobre Jesus, aprofundemos mais o conhecimento sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo. Entreguemo-nos mais ao conhecimento da verdade. Procuremos as coisas do Senhor. Procuremos um coração puro, honesto, verdadeiro. Mas não pelas nossas palavras, nem pelas nossas ações. Pelo trabalho eficaz do Espírito Santo na nossa vida. Pelo fruto os conhecereis, o fruto do Espírito. E certamente, prezado amigo, prezado irmão, sentir-nos-emos mais capazes de viver esta vida na esperança da volta de Jesus, com a certeza de que o Senhor está a transformar a nossa vida. E o selo do Senhor recairá sobre cada um de nós. Que Deus o abençoe. Que Deus tome o seu coração.
Suplique ao Senhor pela presença do Espírito Santo e faça a vontade de Deus na sua vida e veja a diferença que fará a ação do Espírito Santo no seu coração. Desejo-lhe a paz do Senhor, não só para hoje, mas para todo o sempre. Amém. Querido e bondoso Deus, Tu conheces o nosso coração, sabes o quanto nós desejamos ser transformados e de receber o Teu sinal na nossa testa. Como queremos, Senhor, viver debaixo do Teu olhar, debaixo da Tua misericórdia. Completa-nos e purifica-nos, Senhor. Não retires de nós o Teu Santo Espírito e faz de nós vasos de honra, que são transformados pelo oleiro verdadeiro, pelo barro verdadeiro e pela ação do Espírito Santo verdadeira nos nossos corações. Purifica-nos, Senhor. Limpa as nossas imperfeições e faz de nós um novo homem, uma nova mulher. Eu te quero agradecer em nome de Jesus. Amém.